livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse 22, verso 17. Amém? Apocalipse 22, verso 17. Oh, glória a Deus, aleluia, exaltado Deus. Os irmãos localizaram? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sente sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Agora nós vamos fazer algo. Eu vou falar: o Espírito e a noiva proclamam, e toda a igreja do Senhor vai dizer bem forte: vem. E eu vou dizer: e todo aquele que ouvir responda: vem. Vamos lá? O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Amém. Senhor nosso Deus e grande Pai, nós damos graças por Tua palavra, Senhor. Querido Deus, estamos aqui reunidos em volta da Tua mesa. E agora, Senhor, nós repartimos este pão e nós nos alimentamos dele. Senhor, nosso Deus e grande Pai, neste momento, Senhor, nos sustenta, nos fortalece. Fala conosco, Senhor, e nos faça ser cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Amados, o capítulo 22 do livro do Apocalipse, ele é um capítulo de fechamento profético daquilo que o Espírito havia revelado ao apóstolo João e também aos demais profetas. E o capítulo 22 é interessante porque ele nos mostra algumas coisas que chamam a atenção da nossa fé. No verso 17, a Bíblia Sagrada mostra uma união especial entre o Espírito e a noiva. Essa noiva a qual João se refere é a igreja redimida de Jesus Cristo. Essa união é especial por dois motivos. Primeiro, há aqui uma harmonia de tempo, pois ao mesmo tempo o Espírito e a noiva proclamam: vem. Há aqui também uma harmonia de mensagem, porque ao mesmo tempo o Espírito e a noiva proclamam: vem. Este verso ele é revelador, porque ele nos mostra que não há uma igreja saudável sem uma perfeita harmonia com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja ela pode ter de tudo. Uma igreja ela pode ser grande, ela pode ser bonita. Uma igreja ela pode ter bastante pessoas formadas intelectualmente. Ela pode ser uma igreja composta de pessoas da mais alta, elevada condição financeira e econômica. Essa igreja ela pode ter vários tipos de artifícios humanos, várias ferramentas humanas. Mas se essa igreja
ela não estiver em harmonia, em união com o Espírito Santo, essa igreja, ela não tem relevância nem para o céu e não tem impacto na terra. O que Deus quer nos dizer nesta noite é que o Espírito Santo não é apenas aquela terceira pessoa sem importância da Trindade. Porque nós vemos o Espírito Santo como uma pessoa sem personalidade, sem identidade. Nós enxergamos o Espírito Santo apenas como um ser que dá capacidade sobrenatural para nós fazermos coisas sobrenaturais e pronto, acabou. Só que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que essa harmonia, essa união entre o Espírito e a igreja é para lá de especial. Sem o Espírito Santo na vida da igreja, não há uma igreja pronta e preparada para encontrar Jesus. Veja que o Espírito e a noiva estão proclamando: vem, vem quem? O Espírito e a noiva estão se referindo a Jesus Cristo. A mensagem não é outra a não ser esta: vem, Senhor Jesus. Aqui a Bíblia está nos mostrando algo profundo e revelador, que o Espírito Santo unido à vida da igreja formam um sentimento fervoroso de atração por Jesus Cristo. O Cristo ressurreto que está assentado à direita do Pai, está sendo invocado pelo Espírito e pela igreja aqui na terra, que dizem continuamente a Ele: vem, Senhor Jesus. O Espírito não é apenas um ser divino, o próprio Deus, que nos dá poder e capacidade para nós falarmos em línguas estranhas. Não é apenas isso. O Espírito não serve apenas para nos conceder poderes sobrenaturais para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar a palavra. Mas o Espírito, principalmente, ele faz surgir no coração da igreja o desejo intenso e insubstituível pela presença física de Jesus. Não é apenas a presença espiritual de Jesus, porque o Espírito Santo, ele é o representante espiritual de Cristo, a igreja. Só o que a Bíblia está nos mostrando no verso 17, que esse sentimento aqui não é um sentimento apenas pela presença espiritual. Essa igreja de Apocalipse 22:17 não é apenas uma igreja que está satisfeita com a presença espiritual de Cristo, mas essa igreja, ela deseja a presença física de Jesus, o retorno de Jesus Cristo. Quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, tem línguas estranhas? Tem. Tem cura? Tem. Tem libertação, demônios sendo expulsos, obras de macumba sendo destruídas? Tem. Mas o que mais tem é um sentimento fervoroso, intenso, pela volta de Jesus Cristo. Como nós reconhecemos alguém que é cheio do Espírito Santo? O coração desta pessoa está ardendo pelo retorno de Cristo. Todos os dias a pessoa espera por Jesus Cristo. Todos os dias a alma desta pessoa anseia pelo retorno de Jesus Cristo. Tudo que é relacionado à vida desta pessoa tem como alvo o retorno de Jesus Cristo. Todos os dias a pessoa ela se levanta da cama, e quando ela vai visualizar a sua vida de oração, sua vida de jejum, sua vida de santidade, que será exercida durante todo o seu dia, essa pessoa ela primeiro pensa no retorno de Jesus. Tudo que ela vai fazer mira o retorno de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo um monte de pessoas
que pensam e esperam um monte de coisa, mas não espera pelo retorno de Jesus Cristo. Espera pela surpresa aqui da terra do amanhã, espera pelas bênçãos e vitórias terrenas, mas o coração não queima pela volta de Jesus. Às vezes, quando nós estamos viajando e nós estamos olhando a paisagem, nós pensamos muitas coisas. Ou quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, naqueles poucos minutinhos antes de cairmos no sono, nós imaginamos muitas coisas. E você vai ver pessoas que, apesar dessas oportunidades, nunca vão pensar no retorno de Jesus Cristo. Nunca vão examinar a si mesmo e chegar na conclusão: eu preciso melhorar minha vida de oração, porque Jesus está voltando e não quero ficar dessa forma. Eu preciso mudar minha vida de jejum, estou jejuando muito pouco, e se Jesus voltar, eu estou em uma situação muito delicada. Eu preciso servir a Jesus com maior fervor, porque Jesus está às portas e eu preciso fazer algo. E aqueles que foram chamados por Deus e que possuem algum ministério do Espírito, eles pensam: eu preciso colocar a mão no arado, porque Jesus vai voltar e eu vou estender as mãos, vou apresentar o que a Jesus? Quantas almas eu vou apresentar a Jesus? Quantas pessoas eu vou apresentar a Jesus? Olha, Jesus, essas pessoas aqui, eu orei por elas, o diabo caiu por terra. Essas pessoas aqui eu orei, elas foram curadas. Essas pessoas aqui eu preguei, te aceitaram. Essas pessoas aqui eu discipulei. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, há essa harmonia entre nós e o Espírito de Deus. O sentimento do Espírito é: vem, Senhor Jesus. O sentimento da igreja em harmonia, unida a esse Espírito, é o que? Vem, Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo de Jesus não há arrebatamento experimentado por nós. Sem o Espírito de Jesus Cristo não há crentes subindo nas nuvens para abraçar Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não há esse sentimento fervoroso de espera pelo retorno de Cristo. E lembre-se, meus irmãos, que se a presença do Espírito Santo fosse tão desprezível ou fosse substituível, Jesus não teria nos dado o Espírito. O Espírito foi entregue pelo Pai à igreja a pedido do próprio Senhor Jesus. E por que Jesus ele fez isso? Porque Jesus ele sabia que, estando nos céus à destra do Deus Pai, era necessário que alguém cuidasse e zelasse da sua igreja. Porque a igreja não conseguiria e não poderia andar sem a união com o Espírito Santo. Veja o que o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 14, verso de número 16. João 14, 16. Jesus ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Esta palavra aqui no original grego para advogado é paráclito. Na sua Bíblia pode receber outra tradução: consolador, auxiliador, adjuntor, advogado. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo, que é Deus, atua como o principal auxílio da igreja. É o Espírito Santo que aquece o coração da igreja. É o Espírito Santo que dá visão aberta à igreja. É o Espírito Santo que fortalece a igreja na oração. É o Espírito Santo que fortalece a igreja na palavra. É o Espírito Santo que todos os dias da nossa vida coloca dentro do nosso coração o desejo para encontrarmos Jesus Cristo. É o Espírito Santo que tira do nosso coração o medo pela morte e coloca a esperança por encontrar Jesus Cristo. É esse Espírito Santo, esse advogado, esse paráclito
que atua como um conselheiro da igreja, como um auxiliador da igreja, como um companheiro fiel da igreja, que diuturnamente está ao lado da igreja, ajudando nas mais adversas provações da caminhada da igreja. Sempre quando aparece uma perseguição contra a igreja, lá está o Espírito Santo auxiliando a igreja. Sempre quando Satanás se levanta com fúria contra a igreja, lá está o Espírito Santo para proteger a igreja do Senhor. Quando Satanás no inferno, ele faz as suas reuniões e ele estabelece planos e planejamentos malignos para arrancar pessoas de dentro da casa de Deus, lá está o Espírito Santo para rasgar os planos de Satanás. Quando falamos em buscar ser cheios do Espírito Santo, nós estamos falando em estarmos em uma união íntima e bem próxima desse advogado, desse conselheiro. Porque, irmãos, quando todos lhe faltarem, o Espírito Santo, ele vai estar do seu lado. Quando o grande dragão vermelho se levantar contra você, na sua frente estará o Espírito Santo para bloquear o ataque de Satanás. Quando você não tiver forças para romper, lá vai estar o Espírito Santo para te colocar no colo e te levar adiante. Quando você estiver ferida, lá vai estar o Espírito Santo para tratar da sua ferida. Quando você estiver desanimado, lá vai estar o Espírito Santo do seu lado com palavras encorajadoras. Quando você tropeçar, lá vai estar o Espírito Santo com as mãos estendidas para te levantar. Ser cheio e ser cheia do Espírito Santo não é opcional. Eu preciso dizer para mim mesmo: eu preciso ser cheia do Espírito Santo para subir ao encontro de Jesus quando Ele voltar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para quando Jesus voltar sobre as nuvens eu subir. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo não quer apenas me fazer falar em línguas estranhas. O Espírito Santo, ele quer fazer com que, ao mesmo tempo que ele diga: vem, Senhor Jesus, o meu coração, a minha alma, os meus lábios estão dizendo ao mesmo tempo: vem, Senhor Jesus. O Espírito está em um propósito. Qual é o propósito do Espírito? Preparar o palco para a manifestação do retorno de Cristo. E qual deve ser a minha intenção? A mesma do Espírito. A mesma do Espírito Santo. Jesus que roga ao Pai para que o Pai libere o Espírito para a igreja, para auxiliá-la, para advogar pela vida da igreja. É este mesmo Jesus que diz para a igreja recém-formada, após a sua ressurreição, aquela igreja aqui composta de discípulos que o haviam acompanhado durante 3 anos e meio do seu ministério, aqueles discípulos que estavam vendo com os próprios olhos a gloriosa ressurreição de Cristo. A esta igreja recém-formada, Jesus, ele diz, eu quero ler com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, Jesus diz para a igreja, enquanto ceavam com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Verso 8, contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É como se, em outras palavras, Jesus estivesse falando assim para a igreja: sem o Espírito Santo, nem pise o pé para fora daqui. Não, mas nós temos conteúdo teológico. O Senhor nos ensinou durante 3 anos.
Nós somos testemunhas oculares da sua ressurreição. Nós estamos vendo o teu corpo ressurreto. Nós estamos tocando em ti. E Jesus está dizendo aos discípulos: sim, mas sem ser cheios do Espírito Santo, nem pise o pé para fora deste cenáculo. Jesus está mostrando para a igreja uma realidade de que o sucesso da igreja, e sabe qual é o dia do sucesso da igreja? Quando Jesus ele vir sobre as nuvens e a igreja subir. Este é o dia do sucesso. Jesus está mostrando que para o dia do sucesso chegar para a igreja é necessário que ela esteja cheia do Espírito Santo. Você pode me dizer assim: irmão, mas tem muito tempo que eu sou crente. Muito bom, parabéns. Irmão, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Parabéns. Irmão, eu sou exemplar. Meus parabéns. Mas sem o Espírito Santo de Deus você não vai muito longe. Sem ser cheio do Espírito Santo você não aguenta. Quando as potestades e principados se levantam, o teu conhecimento teológico de nada valerá. A sua experiência de anos de igreja de nada valerá. Quando o inferno se enfurecer contra você e se levantar dos quatro cantos da tua vida, quando Satanás mirar as suas setas na tua mente, no teu coração, isso de nada valerá. E é neste momento que o Espírito Santo que está transbordando em ti entrará em cena. E você verá as tuas fraquezas sendo transformadas em força. Você verá todas as setas inflamadas do diabo sendo apagadas. Você vai ver esse advogado se levantar por ti diante do próprio Deus e defender a sua causa contra o acusador que te acusa de dia e de noite diante do Pai. Você vai ver o Espírito te revestir de uma força sobrenatural que não é tua, que é do próprio Deus, para que você permaneça plantado dentro da casa de Deus, de modo firme, sólido, em meio às mais severas tempestades da vida. Jesus está nos mostrando: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio, e este desejo é o primeiro passo. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter desejo. Porque às vezes nós queremos ser cheios de tantas coisas e não temos ainda um desejo formado, um desejo bem gerado de sermos cheios do Espírito Santo. Mas quando esse desejo ele é bem desenvolvido diante de mim, o Espírito Santo é derramado sobre mim de uma forma poderosa, de uma forma incrível e surpreendente, e eu passo a transbordar do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Quem está na porta precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem está no instrumento precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem está pregando precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem está cantando precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem está ouvindo precisa ser cheio do Espírito Santo, porque é a noiva que diz: vem. Veja, é a noiva. E quando a Bíblia se refere à noiva, a Bíblia está se referindo ao corpo místico de Jesus Cristo, a nós, os membros de Cristo unidos. A Bíblia não está apenas falando de pessoas individuais que possuem esse desejo, mas a Bíblia está falando de uma igreja que anseia pela volta de Jesus, pela presença física de Jesus. Uma igreja que tem um desejo pulsante no coração de trocar essas vestes feitas dos alfaiates humanos pelas vestes de linho fino, comprido e resplandecente que Jesus tem preparado para nós lá em cima. Uma igreja que tem um desejo ardente de trocar a sua casa feita de bloco, de concreto e de ferragens por uma mansão, por uma casa cujo arquiteto é o próprio Deus.
Uma igreja que tem esse desejo. Uma igreja que tem esse desejo é uma igreja que ora. Você não precisa gastar muita energia mandando a igreja orar, porque uma igreja que deseja encontrar com Jesus é uma igreja que sabe que tem que orar. Uma igreja que tem um desejo de encontrar Jesus, você não precisa gastar energia falando coisas pequenas, coisas para crianças espirituais. Você não precisa falar muita coisa, porque quando o próprio Espírito diz, a igreja responde com consonância ao que o Espírito está dizendo. Quando o Espírito de Jesus fala, a igreja em profecia, a igreja que ouve o Espírito responde da mesma forma. É por isso que quando você lê todas as 7 cartas do livro do Apocalipse enviadas às 7 igrejas, no final há uma sentença divina: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando o Espírito diz, a igreja responde da mesma forma. E nós nesta noite estamos sendo confrontados pelo Senhor Jesus a buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Jesus nesta noite, Ele pode te fazer pular. Jesus, Ele pode te lançar pela força do Espírito ao chão. Ele pode lhe fazer falar em línguas estranhas. Ele pode trazer manifestações incríveis do Espírito Santo. Mas o que está acima de tudo isto é o desejo ardente por encontrar Jesus. Eu não sei se tem alguns irmãos aqui que tem esse desejo, que às vezes você para assim e diz, não porque a vida está ruim, mas porque você ama Jesus. Você diz, ô Jesus, volta logo. Porque às vezes a gente costuma falar isso quando a vida está ruim, está tudo ruim. Ô Jesus, volta logo. Porque a gente está sendo egoísta. Mas não importa qual seja o dia, oh Jesus, volta logo, eu quero encontrar com o Senhor, porque estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui embaixo. Oh Jesus, eu quero estar logo com o Senhor. Seja pela morte ou seja pela vida, eu quero estar com Cristo. E o Espírito Santo, ele é entregue pelo Pai à igreja como garantia da nossa redenção. Porque Jesus, como um viajante que deixa promessas a uma casa, a uma família ou a uma moça, e esse viajante ele vai para uma viagem muito distante, longínqua, e ele não dá prazos de retorno, ele precisa deixar um penhor, uma garantia, mas tem que ser algo muito valioso, algo que obrigue esse viajante a retornar para buscar essa garantia. E o que Jesus entregou de mais valioso? O próprio Espírito Santo. Então quando Jesus vai subir ao céu, Jesus ele roga ao Pai para que o Pai entregue o Espírito à igreja para servir como garantia de que Ele mesmo voltaria para levar a igreja. Veja o que a palavra do Senhor nos diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 13. Efésios 1, 13, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso que a nossa alma vibra e o nosso coração pulsa por desejo de encontrar Jesus, porque o Espírito está dentro de nós. Quando o Espírito transborda dentro de nós, nós temos esperança. Esperança de quê? De encontrar Jesus. Ora, se eu estou com a garantia, com o penhor nas minhas mãos, eu tenho que esperar o retorno
daquele que me fez promessa, daquele que entrou em aliança comigo. É como quando alguém vai, nunca aconteceu com ninguém aqui, graças a Deus, mas imagine alguém que vai em um restaurante e essa pessoa come, chega a conta, pá, essa pessoa não tem o dinheiro para pagar. E aí o garçom chama o gerente diz assim: olha, vamos fazer um negócio? Você vai voltar aqui depois e você vai me pagar. Mas sabe o que você vai deixar? Eu quero que você deixe aqui os seus documentos. Os seus documentos. A pessoa que está em dívida, ela vai entrar nesse acordo e vai deixar os documentos como garantia. Essa garantia obriga que esta pessoa que está devendo volte no outro dia para pagar a sua dívida. É exatamente isso que Jesus fez. E qual é a dívida que Jesus ele tem conosco? Não é exatamente uma dívida, mas é uma promessa. E sempre quando alguém faz uma promessa, o que prometeu se torna devedor daquele que recebe a promessa, porque ele tem que cumprir, ele tem que pagar, ele tem que entregar, ele tem que fazer aquilo em que entrou em acordo. E quando Jesus ele diz para a sua igreja: eu vou para o Pai, eu vou voltar, eu vou fazer isso, Jesus ele precisa deixar uma garantia de que ele vai vir e vai cumprir a sua palavra. E qual é a garantia? O Espírito Santo é a garantia. E quando o Espírito é derramado sobre nós podemos visualizar pelos olhos da fé e apalpar pelas mãos da esperança essa firme garantia dentro de nós. E sempre quando surgir momentos e situações da nossa vida para nos tentar a desviar do caminho do Senhor, nós vamos olhar para essa esperança e nós vamos agarrar nela e dizer: eu tenho uma esperança, eu tenho uma garantia, eu tenho um penhor que o próprio Jesus me entregou. Eu não vou me desviar, eu não vou me afastar dos caminhos de Deus, eu não vou me entregar aos desejos de Satanás. Quando surge uma ferrenha perseguição contra nós, e aquela ferrenha perseguição, e nós achamos que nós não vamos suportar, nós olhamos para dentro de nós e enxergamos o penhor de Cristo. Nós enxergamos a garantia de Cristo, que é o Espírito Santo transbordando em nós, e isto nos dá força e ânimo para permanecer na presença de Deus. Ninguém permanece na presença de Deus porque gosta da igreja. Você pode dizer: eu amo essa igreja, eu gosto dessa igreja que é uma maravilha, eu gosto dela. Você não vai permanecer na presença de Deus por causa de gosto da igreja. Não, mas eu gosto de adorar a Deus nos cultos, de louvar. Quando Satanás, o tentador, chegar diante de você, você vai esquecer de tudo que você gosta que está aqui dentro. Quando chegar os dias maus, os dias difíceis, você vai esquecer de tudo que você gosta do culto. E a única coisa que vai lhe restar é o que está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que faltavam beijar esse altar aqui, aquela coisa: irmão, eu amo essa igreja demais, eu adoro estar aqui, irmão, eu gosto demais. Chegou o tempo de provação, Satanás tentou, a pessoa saiu, foi para o mundo, se desviou dos caminhos do Senhor. O que Jesus está dizendo? Eu preciso estar transbordando o Espírito. Você pode gostar de cada irmão que está aqui dentro, você pode gostar desse ambiente, você pode gostar dos cultos, mas vai chegar momentos maus e difíceis na vida que você vai ter que olhar para aquilo que está transbordando dentro de você. Vai chegar dias em que você não vai ter ânimo, você não vai ter coragem ou outro incentivo para comparecer ao culto, a não ser o Espírito que está dentro de você, que lhe move a igreja dizendo: vá à casa de Deus adorar, vá à casa de Deus orar. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O crente que ele busca ser cheio do Espírito Santo, ele não é bobo.
ele está com 2 bolsas, ele está com os cântaros cheios, ele está com a lâmpada acesa, mas está com uma vasilha cheia de azeite também. Ele não é bobo. O crente que ele busca ser cheio do Espírito Santo, com aquela força, com aquele empenho, ele não é bobo. Ele sabe que vai chegar momentos da vida que ele vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E aí não vai ter tempo dele buscar, aí então ser cheio do Espírito Santo. Ele precisará já ser cheio do Espírito Santo quando chegar essas coisas. E como nós precisamos disso? Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para quando o Espírito bradar dentro de nós, vem Senhor Jesus, a nossa alma também dizer, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Muitas igrejas, irmãos, o Espírito está dizendo, vem Senhor Jesus, a igreja está dizendo, vai! E o que o Senhor, Ele quer é que tanto o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor. E todo aquele que ouvir, responda, vem Senhor. Veja o poder de conversão através deste sentimento compartilhado entre a igreja e o Espírito. Porque primeiro é o Espírito e a noiva proclamando vem. Aí a Bíblia diz, e todo aquele que ouvir o que? Ouvir a mensagem que é pregada pela igreja com o poder do Espírito. E aqueles que ouvem, eles respondem, vem Senhor Jesus. É isto que Jesus, Ele quer com a expansão da sua igreja. Não adianta em um só dia 1000 pessoas se aproximarem do altar e levantarem as mãos e dizerem assim, eu quero entregar minha vida a Jesus, mas só que quando o Espírito dizer vem, nenhuma daquelas 1000 pessoas dizerem da mesma forma. Porque o que nós temos, irmãos, são pessoas que pensam que se converteu, mas permanecem com a sua esperança neste mundo, com seus olhos voltados para baixo, com os seus corações presos nas coisas terrenas. E veja, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, e essa igreja e o Espírito estão proclamando, dizendo, vem Senhor Jesus, e marchando, vem Senhor Jesus, as pessoas que ouvirem a proclamação desta igreja, se ajuntam a ela, dizendo a mesma coisa, vem Senhor Jesus. Este é o tipo de sentimento. Hoje em dia nós temos muita gente se juntando à igreja que não compartilham do sentimento do Espírito. Nós temos pessoas que se ajuntam à igreja, mas não mudam completamente. Não mudam a sua mente, não mudam o seu coração. A sua visão não é transformada, as escamas dos seus olhos não caem para resplandecer na sua alma a luz do rosto de Cristo. E nós encontramos muitas e muitas pessoas dessa forma, e não é o que o Espírito Santo de Deus deseja. Se nós que estamos aqui nesta noite, se nós ao mesmo tempo em que o Espírito dizer vem Senhor Jesus, nós dizermos também vem Senhor Jesus, se nós tivermos o mesmo sentimento do Espírito Santo, pode ter certeza que pessoas ouvirão este proclamar e também desenvolverão dentro de si esse desejo pelo retorno de Jesus Cristo. Pessoas que entrarão pelas portas da igreja, pessoas que se prostrarão diante do altar, renunciarão, se arrependerão, abandonarão toda a sua velha vida e conseguirão olhar apenas para o Senhor Jesus Cristo, apenas para o Senhor Jesus, apenas para Ele, com a forte esperança do retorno de Jesus Cristo. Todo aquele, toda
todo tipo de pessoa, seja qual for, todo tipo de pessoa que ouvir este proclamado Espírito e da noiva, responderão: vem, Senhor Jesus. E eu creio, meus irmãos, que por nosso intermédio o Espírito Santo irá salvar vidas. O Espírito Santo irá salvar todo tipo de pessoa, arrancando-as das mãos de Satanás, destruindo os cárceres das trevas e as trazendo para a casa do Senhor. Porque o Espírito está formando para Deus um exército numeroso. O Espírito está multiplicando aquilo que recebeu das mãos de Jesus, porque foi o próprio Espírito Santo que fez com que Jesus pregasse a parábola dos talentos. Então o Espírito não pode ser negligente naquilo que ele mesmo ensinou. Por isso que o Espírito, ele recebe essa igreja e ele multiplica, ele faz expandir, mas da maneira certa, da maneira correta, não da forma e da maneira como os homens querem fazer. E veja, irmão, nesse verso 17 também há uma urgência pela proclamação da esperança do retorno de Cristo. Olha o que a Bíblia diz no verso 17, um verso tão lindo. Até então parece que todas as necessidades estavam supridas. Até então parece que esse sentimento seria necessário, seria o bastante, pronto, acabou. Mas a Bíblia diz: quem sentir sede. Veja, irmãos, que o espírito de profecia que está revelando essas coisas a João não oculta os necessitados, os sedentos, que estão com a língua ressequida de sede neste mundo. Veja que o espírito de profecia que está comunicando estas coisas a João fala com urgência àqueles que possuem sede: quem sente sede, venha, e todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. O Espírito está se referindo à descrição do verso 1, verso 2 do capítulo 22 do Apocalipse, quando o anjo mostra ao apóstolo João um imenso rio da água da vida, translúcido como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro e que passa pelo meio da santa cidade de Deus. Este rio que sacia a sede dos sedentos, esse rio que somente a noiva e o Espírito possuem um acesso. Este rio a qual a noiva se aproxima da sua margem, ela se agacha, ela pega o seu cantil, ela abre o seu cantil, ela coloca essa água no seu cantil, ela fecha, e ela se levanta e retorna, e vai ao encontro dos sedentos e coloca ali água nos lábios. Essa água onde o salmista do Salmo 46, no verso 4 diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. É dessa água que o Espírito está dizendo: quem tem sede pode vir. Todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Agora eu pergunto a você: essa água da vida aparece no verso 1, verso 2 de Gênesis, de Apocalipse 22. E ele está onde? Na santa cidade lá em cima. Como o Espírito poderia falar para os sedentos? Acompanhe comigo. Como o Espírito poderia falar aos sedentos para beber dessa água, se essa água só está em cima? Irmão, então, mas a Bíblia está falando que eles vão ter acesso? Não. Porque quando passa pelos portões celestiais, a Bíblia diz: não haverá nenhum tipo de transtorno. Então não pode haver sedentos na cidade de Deus. Não pode haver. Esses sedentos só podem estar ligados à terra, aqui embaixo. Aqui embaixo. E quem são os responsáveis
por dar essa água, o Espírito que tem acesso ao céu e que atua por meio da noiva que permanece por enquanto aqui na terra. E veja como o Espírito Santo de Deus nos fala com urgência e com seriedade, porque o Espírito está garantindo. Quem tem sede aí, pode vir para cá. O Espírito está garantindo. O Espírito que convoca os sedentos para vir em direção à noiva é o mesmo Espírito que está olhando o cantil da noiva. A noiva de Cristo na terra deve ter água suficiente para matar a sede dos sedentos. O que o Espírito está falando para nós nesta noite é que nós, como igreja do Senhor, temos que estar prontos para saciar a sede de pessoas. Jesus diz para aquela mulher samaritana da cidade de Sicar, à beira do poço de Jacó, Jesus diz: quem beber desta água, esta água se tornará dentro dele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus está falando aqui do Espírito. Quando o Espírito está dentro de mim, está jorrando o que? Jorrando esta água, porque o Espírito atua por meio da noiva, está jorrando esta água, eu estou oferecendo esta água aos sedentos. O perigo é quando os sedentos vêm até nós e nós não temos água para dar. Não temos água para dar. Deixa eu explicar para você direito. Quando alguém chega até você lhe pedindo um direcionamento de Deus, você não tem direcionamento de Deus para dar, porque tu não tens água. Quando chega um aflito até você, você não tem como ajudar o aflito, porque não está jorrando do Espírito dentro de ti. Quando vem um enfermo, tu não tens nada, tu não tens nenhuma pasta de figo para colocar sobre as chagas do enfermo. Quando vem o desanimado, tu não tens nem palavra do Espírito para animar, encorajar o coração desanimado e abatido. Quando vem o nécio, quando vem o novo convertido, tu não tens palavra de conhecimento e de sabedoria para o discipular, para o instruir, para o guiar, para o tomar pela mão. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Por isso que o Espírito, com toda segurança, está dizendo aos sedentos: podem vir, porque esta noiva aqui tem água da vida para matar a sede de vocês. Pode vir. Aí eu pergunto aos irmãos aqui nesta noite, individualmente: hoje, se Cristo manda até você sedentos, você tem água para eles? E aí você vai olhar para mim e vai dizer: irmão, os meus lábios estão secos e a minha língua se prega no céu da minha boca, porque eu não tenho nem para mim mesmo. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher, que todo o nosso ser seja preenchido pelo Espírito Santo. Eu sei que você tem pendência, sei que você tem lutas pessoais, sei que você tem situações pessoais, mas nada pode substituir essa urgência de sermos cheios do Espírito Santo. Nenhuma vitória, nenhuma assinatura de vitória, nenhum troféu, nenhuma medalha de vitória que nos é dada por Deus nesta vida pode substituir a urgência de sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele tem uma aliança com esta igreja. O Senhor Jesus, Ele quer encher esta igreja do Espírito Santo, porque o próprio Espírito deu nome a esta igreja, renovo do Espírito Santo. Porque é chegado o tempo onde Deus mandará sedentos ao nosso encontro.
E nós precisamos ter água para dar de beber aos sedentos. E eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a buscar a face do Senhor. Quero que você comece a invocar o nome do Deus vivo e